Mas você faz algum tipo de preparação vocal? Ou seja, Não. fez alguma coisa? Já fiz. Fono e tal. Fiz fono durante um período, várias vezes, vários períodos. Mas quando apresentei algum tipo de problema, felizmente foi tudo muito rápido, muito pequeno. E depois que você faz fono a primeira vez, você percebe um monte de defeitos. Então aí você dá continuidade, eu dei continuidade para tentar resolver alguns defeitos, alguns pequenininhos, outros maiores. E são os vícios que você vai adquirindo ao longo do tempo, porque a formação ela é feita assim meio na raça, ela foi feita assim. Então é muito fácil você pegar vícios e eles depois se transformam em muletas e acaba prejudicando o próprio trabalho seu. Então fiz fono, muito por causa disso. Você já narrou na TV, né? Pelo SBT e Record, sim. né? E qual que é a diferença? Rádio TV? Rádio TV. Tem bastante. São 2 veículos, né? A televisão te entrega lá o jogo com imagem, jogo pronto. Você tem que dar um complemento àquilo. Não muito mais do que isso. O rádio não, o rádio é tudo. Você tem que contar que o jogador está na ponta direita, ele está dominando a bola com a perna direita, ele está sendo marcado por 2, o companheiro dele, o fulano de tal, está passando ali, também está marcado, ele não tem essa opção de passe, então ele volta a bola aqui no metade do campo, na grande lua. Principalmente onde está o jogador no campo, você vai contando no rádio, na televisão não precisa. O cara está vendo, né? Mas o público muda porque na TV você tem desde a dona de casa até o cara que gosta de futebol. Na rádio, geralmente quem ouve futebol na rádio é o cara que gosta de esportes e tal. Então, o público muda. Depende assim, se o jogo for um jogo extremamente importante, final da Copa do Mundo, a televisão absorve demais, o rádio fica pequeno. Mas o dia a dia, os campeonatos, o rádio tem uma participação muito grande, tem uma população, por exemplo, flutuante, grande em São Paulo e nas grandes cidades. Mas, além disso, a população que não pode parar, o Copa do Mundo, repito, uma final de Copa, a cidade de São Paulo fica vazia se tiver Brasil num jogo decisivo de Copa. Todo mundo vai lá para a TV, para ver o jogo. Mas o campeonato, os jogos do dia a dia, o rádio tem uma função importante aí de informar e de entreter, né? Porque a transmissão do rádio é bacana, é divertida, né? E uma dúvida que eu tenho é que, assim, na TV a gente vê os locutores fazendo muito off-tube, né? Vocês fazem, não sei se é a mesma palavra que usam, mas vocês narram muitos jogos daqui da rádio? Narram. Muitos no estádio, muitos aqui. Alguns são muitos jogos, né? Uma parte no estádio, tem jogos que você narra aqui. Antigamente não tinha esse recurso, mas agora tem muito off-tube no rádio. A gente transmite dos estúdios. Às vezes o repórter fica lá no estádio e você no estúdio. Depende do jogo, depende do local, depende... É melhor no estádio. É isso que eu ia falar. Traz uma certa frieza. É um pouco. Exige um pouco mais do locutor, especialmente o locutor de rádio, que gosta de sentir esse clima do estádio, esse barulho da torcida, de ter uma visão periférica maior, aquilo tudo ajuda para você ter elementos para levar para o ouvinte. Na televisão, no off-tube, isso fica muito mais restrito. Mas dá para fazer, com tranquilidade. O que define se você vai fazer off-tube ou se você vai narrar do rádio? É uma questão de estrutura? Tem um lado econômico que pesa, tem a praticidade. Às vezes tem um jogo que acontece em Oruro, lá no interior, lá numa cidade difícil, de um acesso difícil, o estádio é ruim, a condição é precária. Então há um temor pela transmissão, porque a linha pode ser que não funcione bem. Então vai lá o repórter, o locutor fica aqui. O jogo é a primeira fase só da Libertadores, então a importância é relativa. Isso daí pesa. É muito caro, não vale a pena ir lá, investir, botar a equipe inteira lá. Tudo isso pesa. Basicamente isso. Seus bordões. Como eles surgiram? Você acha que um narrador hoje precisa ter bordão para Você tem alguns bordões? Uma coisa ou outra escapa, você vai criando um hábito, né? Mas não precisa. Agora, é bom. Ele, de uma certa maneira, vai pontuando a narração,
ele vai dando... É bom, depende do bordão, depende do que é dito, depende... O Osmar foi o rei disso, Silvio Luiz, mas o Osmar tinha uma característica, o Osmar tinha bordões ótimos, muito criativo, então marca, dá uma identidade para o locutor e dá uma relação, estreita um pouco a relação com o ouvinte também, fica familiar, mais familiar ainda. E dependendo também dos bordões, no caso do Osmar, eram simpáticos, né, e muito criativos. O próprio nome que ele deu para a bola de Gorduchinha é um nome que eu acho assim muito criativo, tem uma pitada de uma irreverência, né, politicamente lá meio incorreto, porque é a Gorduchinha e ele... Enfim, eu achava... Tem humor, o nome... Então, esses bordões do Osmar, essas frases que ele criava, eu achava frases assim ótimas e davam muita vida na transmissão dele. Falando do Osmar ainda sobre bordões, o Osmar, ele tinha, a gente acompanhava, o ouvinte acompanha sempre o resultado final do trabalho, aquele lado emotivo, aquela vibração. Mas o Osmar tinha, diferentemente de tantos, uma preparação muito grande, né, para fazer um jogo e para a carreira dele. Ele estudou bastante, ele vivia no meio dos livros, ele tirava frase de livros, de poetas, de Pablo Neruda, de Vinícius de Moraes, de Fernando Pessoa, enfim, de tantos, e levava para a transmissão. Ficava enfiando isso, algumas frases de uns poemas, de coisas que ele acompanhava, de coisas da preparação dele no meio da transmissão. Isso era bacana, dava muita vida para a narração dele. Então, bordões, eles são bons, bacanas, se eles forem bons, se eles forem bonitos, se eles ajudarem. Mas não é preciso, não, claro que não.